O Jornal da Fã recebe com muito carinho esse ícone do rádio sergipano. Aqui ao meu lado para essa entrevista a querida companheira Magna Santana. E daqui a pouquinho eu vou contar por que fiz esse convite de supetão e especial para ela participar com a gente. E aqui o Carlos Magalhães. Pode me chamar de Magá. Que eu não me incomodo. Bem-vindo, Magá. Satisfação Prazer recebê-lo imenso. aqui. Prazer imenso. E que alegria poder estar na Fã. Eu fiquei impressionado porque eu nunca tinha entrado aqui, nesses estúdios moderníssimos, né? E eu sou um ouvinte da Fã. Chega no meu rádio, é fácil, é só apertar o botãozinho, tá lá a Fã, né? Que é um produto sergipano, de qualidade, e encontro aqui duas figuras porque eu tenho um carinho especial. Primeiro, Narciso Machado, filho de Narciso Machado, que em 1963 me botou no ar em Sergipe. Eu voltava da vida universitária em Alagoas e aos 18 anos eu já era radialista em Alagoas. Fiz concurso para a radiodifusora do governo do estado. A ZYO4, engosado, como eu mantenho na mente o prefixo ZYO4, radiodifusora de Alagoas. E aqui eu comecei na Rádio Jornal, com Narciso Machado. E gostaria de dizer simplesmente que a Rádio Jornal ficava no bairro Industrial, o transmissor. Transmissor e estúdio. Era uma emissora do PSD. A UDN tinha a Rádio Liberdade de Albino Silva. E a linha telefônica para transmitir o jogo, desde o bairro Industrial até o Adolfo Hollenberg, eu pergunto a todo mundo, sabe onde era o Adolfo Hollenberg? A turma, não. Dizem que era no Siqueira Campos, não era. Era naquela, junto ao Ateneu Sergipense, entre Vila Cristina e Monsenhor Silveira, a rua ao lado, e também aqui tem o nome militar, ficava ali. Primeiro estádio de arquibancada de madeira em Sergipe. Como é que eu sei isso? Porque eu cheguei em Aracaju, com 7 anos de idade, nós viemos de Propiá, meu pai era diretor do Hospital São Vicente de Paula, e quando eu nasci, em 38, ele era o prefeito da cidade. O secretário dele era o pai de Carlos Aires de Brito, doutor Britinho. Eram amigos. E eu vim para Aracaju, menininho. E meu avô tinha fundado o Cotiguíba, meu avô João Melo, contabilista de T. Campos. E veja como eu me lembro bem. E naquela época o contabilista tinha uns livrões, né? Que não tinha máquina para calcular nem nada, tudo era na cabeça. Então eu comecei a viver em Aracaju, na Itabaiana com o Barão de Maruim, morando pertinho de Augusto Leite, avô de Albano Franco, né? Que saía passando por momentos de saúde difíceis. Mas sou um aracajuano de coração. Magá, você foi estudar fora Fui. e depois retornou. O que é que você Voltei. foi estudar? Eu fiz os cursos de saúde, comecei em medicina, terminei em odontologia, porque nós precisávamos unir as duas faculdades de odontologia, a de Maceió e de Alagoas, para que nascesse a Universidade de Alagoas. Aí eu presidi a União dos Estudantes de Alagoas e liderei o movimento. E passei para a odontologia. Foi uma briga terrível para conseguir unir a odontologia. E o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, já definiu. Com 2 escolas de odontologia não nasce a Universidade Federal. Aí eu fui e os estudantes tiveram uma participação muito bonita, não é? Inclusive o doutor Hamilton Maciel, que é médico hoje, mas é odontólogo também, foi meu colega na época. Quando você volta para Aracaju, que você disse que teve essa abertura, esse convite do meu pai para você trabalhar junto, você estava com que idade, mais ou menos? Bom, eu em 1963, eu nasci em 38. Eu tinha 24 anos. Completei 25 quando cheguei aqui já diplomado com 2 diplomas superiores de odontologia de ciências e letras latinas. 25 anos. Magna, você tem uma história de carinho com o Magá, trabalhou com ele muitos anos e você contava ali nos bastidores um segredo que eu queria que você revelasse agora. Ai, pois é, pensei, e a surpresa, né? Eu chego para uma outra atividade que rapidinho e ele entra e puxa para o estúdio. Enfim, e
encontro essa pessoa querida, que um carinho é imenso e uma gratidão. Já sempre que tenho a oportunidade de externar isso, eu faço. Por causa do nome, né? Do título, de Musa do Rádio. Né? Infelizmente, nós temos poucas mulheres no rádio, aos poucos, né? Que nós, de forma muito lenta, né? Devagarzinho, né? Sempre uma ou outra vai chegando no rádio sergipano. E quando eu comecei no rádio passei pela Rádio Jornal, onde estava Magalhães, quando o Magalhães estava na Atalaia, eu cheguei, ele saiu, e nos encontramos na Rádio Jornal. E participava de um dos programas de jornalismo apresentado por Magalhães. E nessas participações, ele começou a me chamar de Musa do Rádio. E pegou. E eu tenho Musa um carinho. do Rádio. Musa do Rádio. E pegou. Então, esse Mas carinho, você sabe, esse título. minha querida companheira e amiga, a gente que vive o rádio, a gente continua gostando do rádio, né? Verdade. Eu nunca deixei o rádio. Um dia desses me chamaram de Gagá. Me tiraram do ar. Eu não aceitei. É por isso que nasceu a ideia do... Pode chamar de Magá, que eu não me incomodo, não é? E você, indiscutivelmente, é a musa do rádio, não é? Um dia desses nós fomos homenageados na Assembleia Legislativa e você foi a oradora representando as mulheres. E ela teve um carinho especial de me citar, por causa do Musa do Rádio. Mas continuo lhe chamando de Musa do Rádio. Tem alguma pergunta, Magna? Fica à vontade. Bom, Magalhães, eu gostaria, assim, disso que eu até citei lá na Assembleia, e por você ter essa paixão, e chamo de você pelo carinho, mas com um imenso respeito, mas pelo colega, né, pelo amigo, e a gente se trata assim, mas quem pode dizer, mas Jorge Magalhães, sim. E aí, eu sei que o preconceito pela idade, Ser radialista. né? Há tanto tempo no exercício da profissão. E muitas vezes, e ouvir isso, Magalhães não, já deveria ter se aposentado. Isso lhe incomoda? O fato de repente de chegar e quererem tirá-lo até mesmo do rádio, né? Desse exercício, dessa paixão que é tão grande, né? Que você tem. Mas houve um fator importante. Quando eu voltei da vida universitária, e lá eu já era radialista, e lá eu comecei a ser narrador de futebol, eu cheguei aqui, exatamente nos anos 63, eu continuei o rádio. Aí, mas seu pai era um médico muito conhecido, aliás, era médico humanista e humanitário. Meu pai veio para Aracaju com o doutor Augusto Leite para ser diretor da maternidade Francino Melo, de cirurgia. Ele atendia todo mundo. Havia médicos residentes, que ele foi filtrado na Universidade da Bahia. Doutor Hugo Gurgel era um deles, doutor Dalmo Melo, e tantos outros que ele permitiu que ascendessem lá no cirurgia. E claro que o residente queria ganhar um dinheirinho também. E chegava um pai de criança, com a esposa, né? Que ia nascer o filho ou a filha, e dizia à parteira, eu não tenho dinheiro para pagar. Ela aí dava o número telefônico, que eram 4 números na época, já o telefone automático, nós morávamos na Zaqueu Brandão, a 200 metros da cirurgia. Ele chegava lá assoviando e tal, fazia o parto, vinha com alegria. Parabéns, nasceu seu filho ou sua filha. E muitos me disseram. Eu agradecia e dizia, doutor, só não posso lhe pagar. Ele respondia na hora, Deus já pagou. E eu vou contar agora aqui uma história bonita de Deus. Meu pai teve melanoma no pescoço aos 60 anos de idade. Foi operado no Instituto Central do Câncer em São Paulo e o doutor Eli Bahia, o cirurgião, deu a ele 4 meses de sobrevivência. Ele viveu os 4 meses e só morreu 20 anos depois e não morreu de câncer. Morreu aos 80 anos de idade com derrame cerebral. E com uma coisa interessante. Um dia, a Secretaria de Segurança de São Paulo, que controlava
os pacientes que fizeram cirurgia de melanoma, ligou para Zaqueu Brandão, onde a gente morava. Quero falar com o senhor Carlos Fernando de Mello. Aí meu pai perguntou, quem está falando? Ele disse, não, é daqui da Secretaria de Segurança de São Paulo. Ah, para que vocês estão ligando para mim? Para saber como está o senhor. Ele disse, estou vivo. Aí a pessoa de lá riu, não é? Porque todo mundo dizia que ele tinha morrido, tinha falecido. Ele não morreu de câncer, morreu de parada cardíaca, não é? Com um derrame cerebral em consequência. E fez uma grande escola na área de ginecologia e obstetrícia. Aliás, recentemente, faleceu minha irmã, Ana Mello, doutora Ana Mello, muito conhecida também, que era obstetra e ginecologista. E a vida é assim. E Deus o contemplou Agora, com Maga, a sobrevida, como me contemplou também. você sente preconceito da sociedade por estar atuando hoje com 85 anos de idade? Não, ao contrário. Eu sou hoje muito bem recebido em todo canto. Também eu sempre fui o mesmo. Como radialista eu nunca mudei. Como professor de universidade eu fui titular de saúde pública na Universidade Federal, chefiei o departamento de saúde e fiz uma coisa que poucos chefes faziam. Tinha um profissional que precisava fazer doutorado na Espanha. Mas nenhum dos professores que lá estavam queriam substituí-lo. Eu era chefe de departamento. E ele veio e me disse, lamentavelmente não vou poder fazer o doutorado. Eu disse, por que você não pode fazer? Não, porque não tem ninguém para me substituir. Ele disse, pode ir, vá. Eu o substituí. 2 vezes. E por isso eu granjei muito da simpatia de todos e tive um predicado muito bom. É que os meus professores na Escola Nacional de Saúde Pública em Manguinhos foram depois diretores do Ministério da Saúde. Eu conseguia tudo que queria para Aracaju. Hoje você sente essa mesma recepção da sociedade? Muito. E a sociedade me apoiou, certo? Porque poderiam ter escolhido e deveriam ter escolhido um médico, mas escolheram um sanitarista que fez curso em Manguinhos. E depois a gente deu conta do recado. Ô Maga, uma coisa que a Magna disse aqui há poucos instantes. Tem muita gente que olha você trabalhando ainda e diz assim, Magá já deveria ter parado. O que é que você diz para essas pessoas? Magá já deu o que tinha que dar. O que é que você diz para elas? Não, eu me sinto muito bem. Deus me permitiu chegar à idade, não é? Eu comecei com 18 anos, tenho quase 86. Aí já vai um tempo longo, né? Muito tempo. E continuo ativo. E o futebol? Porque é uma característica a paixão pelo futebol, cobertura de copas, né? dos campeonatos. Batistão nasceu antes da Copa do Mundo do México, em 70. Quem construiu o Batistão? Lorival Batista. E Luiz Lula Gonzaga gravou aquela música que conta que tem escola, tem tudo, né? ABC, gol do campeão, o Batistão. Então, eu me acostumei. E, coincidentemente, eu estava na Rádio Cultura quando o Lorival Batista foi lá. Ele frequentava muito a cultura, eu era chefe do departamento de jornalismo também, com Dom Távora e Dom Luciano, de jornalismo e esportes. E me fez um convite para que eu articulasse a vinda da imprensa brasileira. Havia um Senal. Nós não tínhamos Embratel em Aracaju. Na data de 79, quando foi inaugurado o Batistão, um ano antes da Copa do Mundo do México, não havia Embratel. Era radional com uma única linha. Você queria falar para o Rio, São Paulo, qualquer parte do mundo, você esperava horas para ligarem, para dizer, vem para cá que sua ligação vai ser feita agora. A radional ficava na Associação Comercial ali, na José do Prado Franco, em frente ao mercado público, né? Primeiro mercado público de Aracaju. Então, começou ali. Mas eu nunca deixei o rádio esportivo. Por quê? É paixão. Você começa pelo rádio esportivo? Eu comecei, não, em Aragosa eu comecei como leitor de texto dentro de uma cabine. E como é que chega o futebol? As novelas eram ao vivo, né? Com passos em escada e tudo. Cheguei ao futebol,
para ser pista e depois para assumir a condição de narrador principal da equipe. Mas como é que você chega alguém lhe fez o convite? Foi Claro. uma paixão... Não, eu estava dentro da rádio e todo mundo sabia que eu gostava de futebol. Sou flamenguista desde que me entendo. Aqui eu não posso ter clube para torcer. Aí você pergunta, por que é que você não tem? Pelo respeito que eu tenho a todo o futebol sergipano. Aí eu fui pista. Um dia eu tinha meu Baracho, que já foi operador aqui, foi da Petrobras, e fez uma terra num rádio vazando corrente, 220, você imagina. Tomei um choque lá no estádio da Pajuçara, que é o estádio do Galo de Campina, do CRB, deu um berro tremendo e a minha sorte chovia, mas a cadeira virou e o microfone foi longe. Não? Tomei um choque para homem nenhum botar defeito. Mas continuei no rádio e gosto do rádio, né? O rádio esportivo não me deu riqueza, mas me deu alegria. E eu conheci muitas partes do mundo com o rádio esportivo. Mas você fez o jornalismo normal também, no rádio? Também. Qual foi os programas que você apresentou nessa área? Eu apresentei, por exemplo, eu fiz o Fala Povo, né? Na Rádio Jornal, mas já tinha feito já na Rádio Cultura jornalismo. E a Cultura tinha uma equipe editorial muito famosa, né? Nossa Opinião, conhecida da Rádio Cultura, na época de Dom Távora, o homem que criou o movimento de educação de base, com uma peculiaridade. Ele produziu rádios cativos. Já ouviu falar em rádio cativo? A Rádio Cultura tinha rádio cativo. Tinha um rádio que somente a Rádio Cultura entrava naquele rádio. Era programado com um único receptor em 670, né? Estava lá a Rádio Cultura. Ela não tem mais a onda média hoje, tem uma onda curta. E tinha uma audiência incrível, porque o movimento de educação de base veio exatamente quando o AI-5 aconteceu. E Dom Távora veio para Aracaju de castigo. Foi o primeiro arcebispo de Aracaju. O primeiro bispo foi o Dom José Tomás Gomes da Silva, que morava no fundo do colégio arquidiocesano e da capela do colégio arquidiocesano, ali naquela rua Dom José Tomás, né? Hoje Dom José Tomás, esquina com o senador Hollenberg. Ali morava Dom José Tomás Gomes da Silva, paraibano de nascimento, que veio com toda a família para Aracaju, família Gama. É pela cultura, então, que você entra no rádio esportivo? Não, jornalismo, eu chefiei o jornalismo da cultura também. Na Atalaia, Eu saí da também, jornal né? no esporte, fui para a cultura. Aí na Raimundo Luiz Atalaia? era chefe. Na Atalaia você também chegou a Fui. ficar na Atalaia Também. no jornalismo. Esporte e Ô, jornalismo. Magna, qual é a Jornal. principal memória? Você que acompanha o rádio há muito tempo, que é uma paixão também, muitos anos de atuação. Qual a principal memória que você tem de Magá? Bom, com ele, o jornalismo, que foi onde Claro. eu comecei, no Você foi musa jornalismo. do rádio. É, Você no foi jornalismo. repórter dele. Repórter dele. Como eu era repórter da emissora, então a gente participava de todos os programas. E o Quando Magalhães, do fim de tarde. A rádio Atalaia tinha um estúdio lá no fundo, você lembra? Na Atalaia, nós não chegamos a trabalhar, porque quando eu cheguei estagiando, você estava saindo. Sim. E era o programa de jornalismo. Viemos a nos encontrar E o na modelo- Rádio Jornal. O modelo do programa é igual a esse que a gente tem hoje no final de tarde também, prestação de serviço, informação. Isso, ouvindo as pessoas. Agora, com todas as dificuldades naturais. Sim. Você não trabalhava com híbrida. Hoje você bota alguém no estúdio como se ele estivesse ao seu lado, né? Sim, Verdade. A tecnologia evoluiu. evoluiu muito. É. Na jornal é isso, era participação, a gente já tinha, né, telefone e tal, é tranquilo, repórter na rua, deixava as gravações também, era dessa Mas há um forma. predicado nisso tudo. É que eu fui daqueles que se equiparam. Eu tenho equipamento de todo tipo, Shure, maleta Hoje, Shure. né, você fala? Não, tem hoje. Ah, sempre teve. Mas fui evoluindo. Ao longo do tempo. Não Ô é? Magá, me conta uma coisa. Qual o jogo que mais lhe orgulha de ter narrado? Uma Copa do Mundo do México. Brasil tricampeão do mundo. Não é? Você estava lá narrando. Olha, já estive em Guadalajara e do Estádio Nacional da Cidade do México, né? O jogo mais triste que você narrou? O Brasil tomou, na inauguração do Estádio Beira-Rio, da Rússia com Manga goleiro, 2-0, lá no Beira-Rio. Inauguração do Beira-Rio.
Aqui em Sergipe, o jogo que mais lhe orgulha de ter sido narrador? Eu gostei muito de ver os campeões sergipanos do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Hoje não tem mais, não é? Isso. Ou seja, qualquer que era o campeão do estado, Itabaiana, o Sergipe, o Confiança, Estava na Série A. estavam na Série A. Não é? E um dia eu fui para o Maracanã para transmitir o jogo do Sergipe. E fiquei doente, estava no hotel Argentina, e Jorge Cury ligou para minha casa. Maria, cadê Magalhães? Ô, Cury, ele está aí no Rio. Está onde? Está no hotel Argentina, por sinal ele está doente, estava com uma gripe terrível. Sabe o que aconteceu? Ah. O Cury, com o fuscão dele, daquele Fafá de Belém, não é? Ele tinha fuscão, foi com a esposa me pegar no hotel. Bateu o telefone, o Carlos Magalhães está aqui, Jorge Cury com a esposa. Eu disse, ele disse, como é que você vem para o Rio, fica doente e não me diz? Pague o hotel e venha comigo para minha casa. Me levou para o Jardim dos Bandeirantes, onde ele morava. E eu saí da casa dele 4 dias depois, direto para o Maracanã com ele dirigindo. Eu tinha cabine no Maracanã. A Globo não permitia que eu instalasse equipamentos e era meu pista no Maracanã. Penido, tinha um dos titulares da Tupi hoje, né? Sim. Grande narrador, que tem um filho até com rádio web também. Você vê como a vida é boa, né? E Deus me proporcionou essas oportunidades. É pena que Cury tenha falecido prematuramente num desastre com o fuscão dele a caminho do Hotel Glória que eles tinham no interior de Minas. Como é que surge o bordão? Pode me chamar de Magá que eu não me incomodo. Porque queriam me chamar de Gagá. Eu nunca fui Gagá. E nunca serei. Deus me dotou de uma peculiaridade. A memória e depois a dignidade. E o respeito aos companheiros, não é? Está aqui Magna Santana, musa. Está aqui Narciso Machado, filho do grande amigo que me botou no Rádio Sergipano no esporte, seu pai. Não é? E na política também. Ele era PCD como eu era. Então, essas coisas fazem com que a gente se afirme na comunidade. Eu estou aposentado da Universidade Federal, recebi o título de emérito e tenho a alegria de ter recebido da Tiradentes, do professor Uchoa, Tem quantos o anos? título de benemérito. Esse bordão tem quantos anos? Esse bordel... Bordão. Mudou o bordel. Bordão. Esse bordão tem justo desde o período que eu estava na Rádio Cultura. E naquela época já lhe chamavam de Gagá? Não, depois chamaram. Ah. E eu segurei com, pode chamar de Magá, que eu não me incomodo. Então, mas lá no início, como é que surge isso? Da necessidade, eu criei, por exemplo, o slogan de que o esporte é a força viva de um povo. Está lá gravado no Museu da Voz, no Rio de Janeiro. Não é? Foi você mesmo que criou esse Magá ou alguém que lhe batizou? Não, eu criei o Magá. Você que criou. É, eu criei o Magá. Porque queriam chamar de Gagá e tal, Magá que eu não me incomodo, desde aquela época. Ah, desde aquela época. Ah, E tá. pegou. De uma forma carinhosa. De certa forma, virou uma forma carinhosa, né? De te chamar de Magá. Pode chamar Magá. de Magá, pegou, né? Pegou, Porque ninguém pegou. me chama mais de Carlos Magalhães, chama de Magá. É verdade. E no próprio Rotary, eu entrei em Rotary com 25 anos de idade, tenho 60 anos de Rotary. E tive o prazer de ser administrador da Bahia, Sergipe e Alagoas, distrito Perfeito. 4.390. Uma Magna, referência, um prazer né? esse Que papo bom, aqui com o Magá. muito bom. Que honra. Obrigada, viu? Magá, muito obrigado pela Não, sua a presença. alegria minha. E eu vou agora fazer o comercial daqui. Certo. Eu fiquei encantado com o que eu estou vendo aqui nos estúdios da FAM, né? Pegou o nome, FAM, não é? E mais do que isso, pela equipe que eu encontro aqui, pelo Sandro, o pai do Sandro Demiro, não é? Que foi vereador e no momento está cuidando disso. Que estúdios maravilhosos, um podcast, estúdios de gravação e que café da manhã, viu? Muito obrigado, não é? Nós que E agradecemos. com um detalhe, voltarei sempre e continuo ouvindo vocês. Sou Obrigado. fã da FAM. E nós que somos profissionais agradecemos a você pelo caminho aberto, né? Porque profissionais que têm anos de experiência abriram caminhos E para com outros um que vêm detalhe, eu depois. nunca mudei.
nem vou mudar. Perfeito. E tenho um respeito profundo. Posso ter no rádio inimigos gratuitos, mas tenho grandes amigos. Há pouco mesmo o Magno me dizia que noticiou que o Sindicato dos Radialistas vai me emprestar uma homenagem, Vai fazer uma em homenagem. setembro agora. Justíssimo. Tá? Isso. Exato. Então, isso é sintoma de que eu continuo amigo. Sim, para fechar, quando o Murilo Macedo, ministro do Trabalho, trabalhava com ele, veio para aqui, eu pedi que ele trouxesse o diploma para entregar ao Sindicato dos Radialistas. O ministro do Trabalho entregou o diploma aos radialistas aqui em Sergipe. Então, bom lembrar dessas coisas, não é? Com certeza. Tá? Até uma próxima, querido. Fiquei muito feliz de estar Nós aqui. que ficamos. Parabéns a todos e parabéns aos ouvintes que me alegraram muito com sua audiência. Agora, no meu carro, o fã tem lugar, viu? Valeu, E em Magá. casa também. Valeu, Magna. Obrigadão, gente.